E nos Estados Unidos, o Banco Central elevou a taxa de juros e trouxe um tom duro. Na Rússia, Putin falando em uso de armas nucleares. E por aqui, nosso Banco Central decidiu manter a Selic em 13,75%. E tudo isso, apesar de um cenário um pouco adverso, é positivo para o Ibovespa, né, que se mantém aí acima dos 112 mil pontos, e é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, pessoal. Mas antes de começar, dá um like, se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações e comentem. Você está otimista ou pessimista com a nossa bolsa, com o Ibovespa? Eu vou sortear um squeeze do canal e um livro, Os Axiomas de Zurich. Para participar, basta comentar. O resultado sai na próxima terça-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram, nos Stories. Então aproveite para me seguir lá também. E vamos lá, né, pessoal? Vou falar um pouquinho aqui sobre essa decisão do Banco Central por aqui, nos Estados Unidos, questão da Rússia e a nossa bolsa, né, que se mantém aí um nível acima dos 112 mil pontos e no relativo muito bem. Eu vou começar aqui a discutir, a falar sobre a decisão do Banco Central, né? Então, quais são os pontos importantes que o BC trouxe no comunicado de ontem, né? Então, vou colocar esse comunicado aqui para vocês. Todos os dados que eu mostro aqui estão no meu canal do Telegram, tá? Então, se vocês quiserem entrarem e acompanhar já com os dados, a ata, o comunicado, né, como um todo, o que ele traz aqui? Ele traz um cenário, né? Falando no cenário externo, adverso e volátil, né? Então, em relação a crescimento econômico e processos inflacionários, né? Então, China desacelerando o crescimento econômico e, de forma geral, nós temos, né, inflação pelo mundo e, ao contrário da nossa, né, que depois eu vou falar aqui, sem grandes soluções, né? As coisas, por exemplo, nos Estados Unidos não tem uma solução definida ali. Em relação à nossa atividade econômica, né, ele ressalta aqui que o PIB apontou um ritmo de crescimento acima do esperado, então o que é bem positivo, isso deve ajudar do lado econômico nosso, né, e falando aqui de ativos, trazendo um pouquinho para o nosso lado. A inflação tem caído, né, mas as inflações futuras ainda estão elevadas e dado tudo isso, né, ele tem um fator, né, um balanço de riscos que ele ponderou o quê? Qual os riscos para a inflação continuar alta, tá? Versus uma ajuda para a inflação. E do lado, né, negativo, que pode pressionar a inflação, persistência dos preços, né, do processo inflacionário global, tá? Então, de forma geral, US, Europa e o que a gente tem assistido aí ao redor do mundo. Além disso, o segundo ponto, né, incerteza fiscal do lado de reforma e incentivo de programas, né, de ajuda à população, isso contribui negativamente, né, para uma piora no fiscal e um impulso do lado da demanda, o que gera mais inflação. Na contraparte, o que a gente pode ter, né? Ajudando uma queda nas commodities, no preço das commodities, tanto do lado da commodity como também do lado da moeda, e uma desaceleração mais acentuada das economias de forma geral. E aí o que ele trouxe, né? A decisão não foi unânime, né? Na maioria das vezes a gente vê uma decisão unânime do Banco Central. O que nós tivemos, né? 9 votos para manter a Selic e 2 para elevar em 0,25. O que ele sinalizou aqui, né? Ele sinalizou, ó, o ciclo cerrou, né? Então, praticamente aquele ciclo que a gente vinha assistindo, né? Aquela elevação que foi assertiva, né? Daí começou bem no início de 2021. Finalizou aqui, mas o grau de incerteza que se tem hoje na economia, né, de forma geral, não só aqui como no mundo, exige algum grau de não tanta certeza do lado dele. Então o que ele trouxe? Ele deixou em aberto, se em algum momento for necessário voltar com elevações, né, aumento aqui na taxa Selic, ele vai fazer. Então ele deixou bem a porta aqui em aberto, caso alguma coisa aconteça, né, a inflação não continue caindo, para ele retomar esse ciclo. Na minha visão, acho que não é isso que vai acontecer, né? É só aqui um grau de liberdade que ele tem. E quando a gente olha para os nossos dados aqui, né? Vem falando bastante, né? Inflação. A inflação em agosto, né? Foi mais um mês de deflação, caiu 0,36%. E quando a gente olha, né, no acumulado, olha aqui, né? Esse gráfico aqui fica bem claro, né? A inflação ali na casa dos 12, em 3 meses, desmoronou aqui para 8%. Entre aspas, né, desmoronou para 8,73, é uma inflação ainda alta, mas a gente deve ver a inflação caindo nos próximos meses, né, e ficando abaixo de 7 no ano. Então, todo aquele movimento que foi feito foi assertivo, está tendo efeito, e isso é positivo do nosso lado. A gente também vê isso, né, nos contratos de pré-fixados, né, eu peguei aqui o 2029, então
chegou a bater 13,5 hoje aqui, com uma leve queda na casa dos 11,60. Então tudo isso está ajudando do nosso lado. Bom, na contraparte, quando a gente olha para os Estados Unidos, né, o Fed elevou, né, a taxa básica de juros dele em 0,75, como esperado, para o intervalo entre 3 e 3,25, né? Lá é um intervalo, e as coisas lá não estão muito bem. Como eu venho falando, a pressão inflacionária fortíssima e, né, quando você pega o mandato do Fed lá, é segurar a inflação, né, manter a inflação sob controle, com uma meta de 2%, e manter a economia aquecida. Eles vêm cada vez mais mostrando preocupados, né, e tomando decisões para reduzir ou pelo menos segurar essa inflação. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês? Vou mostrar aqui como é que está a questão da inflação por lá, né? A gente olha para o último dado aqui, 8,3 acumulado em 12 meses, né? Uma inflação praticamente de Brasil. Eles estão um pouco atrasados nesse ciclo, né? Eles começaram a subir juros bem depois do nosso ciclo e com uma outra intensidade, porque eles não podem fazer esse tipo de aumento de juros, senão eles arrebentam com a economia deles e com o mundo. Então existe um problema bem mais complexo lá do que do nosso lado. Quando a gente olha, né, para as taxas dos títulos de 10 anos lá, o Treasury, né? A gente vê aqui uma taxa subindo bastante. Então, nesse momento aqui, quase em 3,7, uma porrada, né? Quando a gente olha para esse gráfico aqui, né, de 5 anos, a gente vê aqui praticamente nas máximas. E o que tem chamado a atenção? Quais são os próximos passos por lá, né? Então, as projeções econômicas, né, que na última reunião era de um crescimento de 1,7, foi reduzida para 0,2, ou seja, economia pior. A gente olha para a inflação, né, uma expectativa aqui de fechar 2022 em 5,2, era em junho, agora subiu para 5,4, né? Provavelmente isso aqui deve continuar aumentando. E o posicionamento aqui do Fed, né, de qual deve ser a expectativa de encerrar a taxa de juros básica deles no final do ano, subiu de 3,4 para 4,4. Ou seja, o Banco Central por lá está bem atento, né? O Fed está sendo mais energético nas tomadas de decisões, o que de alguma forma, né, é um pouco mais duro do lado econômico deles, tá? Por isso que a gente viu aí uma reação negativa nos Estados Unidos. E o terceiro ponto, né, dessa análise, questão da Rússia, né, o Putin falando de utilizar armas nucleares na guerra, e aí o ponto é, isso é um blefe, não é? O que pode acontecer? Bom, na minha visão é um blefe, se não for um blefe, sinceramente, não sei como me posicionar, porque estaríamos falando de uma guerra nuclear, e aí é o caos, aí isso afetaria de forma sistêmica os mercados como um todo, mas na minha visão isso aqui é muito mais um barulho do que qualquer outra coisa. E aí quando a gente começa a olhar para os mercados, né, para as bolsas, o Brasil, né, o Ibovespa tem se destacado fortemente em 2022. Né? Então eu peguei aqui esse gráfico, a gente vê, né, do início do ano para cá, aqui eu comparei com as bolsas americanas, né, Ibovespa subindo quase 8% do início do ano para cá, a bolsa americana, o S&P, caindo quase 21%, Nasdaq caindo quase 30% e o índice Dow Jones, né, que são ativos ali mais do velho mundo, caindo um pouco menos, 17%. Quando a gente olha para as moedas, né, e eu comparei aqui em 2022, né, nesse período aqui, as moedas pares, então estou falando aqui de peso mexicano, peso chileno e peso colombiano. A gente vê uma diferença grande, né? O dólar aqui no Brasil caiu 7%, no México caiu 2%, na Colômbia subiu 8% e no Chile subiu quase 11%. Então o Brasil, tanto na bolsa, do lado, comparando os índices com o desenvolvido, né, com o US, e do lado das moedas, né, comparando com os emergentes, muito bem posicionado, ganhando destaque. E por que tudo isso, né? Bom, o que a gente tem assistido aqui no nosso mercado é o seguinte, né? Fim de ciclo de juros, que é positivo. Inflação caindo e sob controle, né? As coisas aqui estão melhorando. Quando a gente olha para a economia, tínhamos uma expectativa, né, no meio do ano ali, no finalzinho do primeiro semestre, uma economia não crescendo praticamente nada. A gente vai fechar o ano, né, praticamente com uma economia crescendo entre 2% e 2,5%. Então tudo isso está contribuindo fortemente, né, para o Ibovespa, para os ativos, e no relativo, né, quando você pega os desenvolvidos com um problema sério de inflação, queda na atividade econômica, no relativo o Brasil melhor. Quando você compara com os emergentes, né, então Rússia
em guerra, ninguém vai alocar lá. China desacelerando e também ninguém é tão seguro para alocar. Em China, quando você compara com Índia, México, tudo muito caro. O Brasil, você olha para o Ibovespa, sendo negociado a 6 vezes preço-lucro para o ano que vem, descontado. Então tudo isso tem ajudado muito o Ibovespa, tá, pessoal? Então acho que esse é um dos pontos que eu queria trazer aqui para vocês. Como eu falei, né, tem sorteio de squeeze e livro, basta comentar. Todos esses dados aqui estão no meu Telegram também. E quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre como ter uma carteira diversificada nesse momento, né, eu tenho uma equipe dedicada, né, o pessoal do Infinity Pass. Quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Então entre, converse com o pessoal do WhatsApp e saiba um pouquinho mais para ter uma carteira diversificada nesse momento. E se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.